Nesses 7 anos de Canadá, eu já vi muita gente ir embora, por N motivos. Na verdade, os 5 motivos que eu vou contar para vocês aqui, que quase me fizeram desistir do Canadá, foi o motivo de alguém. Então vamos lá. 5º lugar. O 5º lugar foi a pandemia. A pandemia foi uma incerteza total para um monte de gente. A gente estava aqui com status temporário, né, como residente temporário. Eu estava estudando, meu marido trabalhando. E de repente veio a pandemia, veio o lockdown, né, tudo fechou. Onde eu trabalhava, que era no shopping, fechou. E então, de onde viria a renda? O governo ia dar a assistência também para quem não era cidadão canadense, também para quem não era residente permanente. Foi o momento de que a gente também ficou naquela, acho que agora é melhor voltar para nossa casa, né, onde a gente estaria mais seguro. Também tem aquela incerteza de se algum familiar nosso ficar doente, como é que a gente vai fazer para ir para lá? Os aeroportos fechando, as fronteiras fechando, né? Então, como que a gente iria ver uma pessoa que estaria muito doente no Brasil? Também o medo da fronteira ficar fechada por muito tempo, a gente não conseguir ver mais ninguém. Tudo isso passou pela nossa cabeça, e acho que passou pela cabeça de muita gente naquela época, né? Naqueles anos ali. 4º lugar. O 4º lugar é o status temporário. Gente, vocês não imaginam como que é você ficar à mercê do governo, no sentido de que a sua situação legal no país fica dependendo de resposta do governo. Calhou pra gente de que muitas guerras estavam acontecendo ao mesmo tempo, muitos conflitos e muitos refugiados pedindo asilo, né? Então o governo paralisou muitos processos por conta dessa população que estava querendo entrar no país. Você fica num limbo, você fica numa instabilidade, numa insegurança, você não sabe o que vai acontecer. Ao mesmo tempo onde você trabalha, as pessoas pedem, né? O RH ele pede, por exemplo, se o seu visto está para expirar, eles já começam a pedir um documento novo. E nisso você pode já ter aplicado antes de ter, né, expirado o seu visto. Porém, você ainda não recebeu o documento, você não sabe quando você vai receber. Muitas vezes você não é atualizado do status, ou eles estão no processo ali, demora muito tempo. E é uma ansiedade, assim, que é ao ponto de você ficar entrando no sistema todo dia, ou até 2 vezes por dia para saber se já saiu. Porque o status permanente, ele te dá mais oportunidades, te dá outras oportunidades que o status temporário não dá. Fora que existe a tranquilidade de que nada vai mudar amanhã, que vai te fazer perder tudo que você trabalhou e conquistou até agora, por conta de uma mudança nas regras de imigração. Já mudavam na época bastante, mas de um tempo para cá, de uns 2, 3 anos para cá, muda demais. Pra gente foi bem longo, foram 2 anos e meio esperando, desde que a gente aplicou, né? Depois de já estar aqui 3 anos, foi quando a gente conseguiu aplicar pro status permanente. Inclusive, se você quiser que eu grave um vídeo só falando como que foi a nossa imigração para cá, como que foi a aplicação dos nossos vistos, comenta para mim aqui no vídeo a palavra imigração, que eu vou fazer um vídeo só contando essa parte para vocês. Gente, sinceramente, se é assim legalmente, se já é todo esse medo, né, essa insegurança, essa instabilidade legalmente, imagina ilegalmente, eu não sei como que a pessoa consegue dormir, sério. Na minha mente eu não sei como que seria, ia ser uma tortura gigantesca. Todo dia você indo dormir com aquilo na sua cabeça. Já é assim no processo legal, então eu não imagino o que passa a pessoa que consegue vir ilegalmente para o país. O tempo todo com medo, o tempo todo medo de checar a documentação, não podendo fazer um monte de coisa, enfim. Vamos lá. 3º lugar. Dificuldade de achar emprego na área de atuação. Essa daí eu fui inocente, achando que com 12 anos de experiência na área, eu ia chegar aqui, mesmo podendo trabalhar só 20 horas por semana, alguém ia me contratar. Imagina que não. Profissional super que eu sou. Ó, pega a humildade e aumenta, o ego diminui. Por que não? Foi assim. Eu comecei trabalhando em lojas, etc., que a gente chama aqui de entry-level jobs, que são trabalhos que você ganha um salário mínimo por hora, aqui a gente ganha por hora. E foi assim que eu consegui me manter, enquanto eu estava estudando, nos 2 primeiros anos, até 2 anos e meio, mais ou menos. E eu só fui conseguir emprego na área técnica, nem na minha área, mas na área técnica, acho que uns 2 anos e meio depois que eu cheguei no Canadá. Não é fácil, mesmo tendo inglês. Meu inglês melhorou muito depois que eu vim pra cá? Com certeza. É difícil mesmo, é muita concorrência. Eu não tinha referência, tinha acabado de chegar no país, e eles pedem muita referência aqui. Eles priorizam quem é indicado. Quem quer me indicar, ninguém me conhecia. No começo, você simplesmente lida com a sorte
com a oportunidade, com a pessoa estar precisando naquele momento e não conseguir outra pessoa. Tem tudo isso, porque é difícil. E lógico que tem gente que consegue? Tem, mas eu não consegui, gente. E muita gente que eu conheço não conseguiu, então por isso que eu tô trazendo aqui como um dos motivos que quase fizeram a gente desistir do Canadá. Com meu marido foi a mesma coisa. Ele trabalhava com projeto de ar-condicionado. Aqui, para trabalhar com isso, você precisa de licença. E ele não podia estudar aqui para ter essa licença por conta da natureza do visto dele. Então, tem tudo isso, gente, por trás. É muita coisa. Acabou que ele mudou de área aqui, foi trabalhar numa empresa de aviões pequenos através de uma indicação. Dali ele foi conseguindo experiência e é nisso que ele trabalha até hoje. Agora trabalhando com manutenção de aeronaves grandes. Não foi da noite para o dia, não foi o que ele estava planejando fazer. Aconteceu, foi bom, foi, mas fugiu totalmente dos planos. Até ele conseguir um emprego bom nessa área, a gente cogitou, sim, desistir. Assim como para a profissão dele, para várias outras profissões, principalmente as da área de saúde, você tem que fazer uma equivalência, você tem que fazer teste, você tem que estudar de novo, fazer uma carga horária, passar numas provas para você ser do board, né? Igual tem a OAB, o CRM no Brasil, aqui também tem. Então, para isso, você precisa estudar, né? E muita gente já tem muita experiência no Brasil, tem gente que é pediatra em outro país, que chega aqui e precisa estudar mais para conseguir exercer a função. E aí deixa de lado, acaba mudando de área. Existe isso. Mais um vídeo, aliás, se você quiser, eu posso fazer, contando como que foi essa parte do emprego, como eu consegui trabalhar, quais foram os empregos, e como que eu consegui chegar no emprego na minha área, que foi só em 2023. Segundo lugar. Em segundo lugar, a gente tem a saudade da família e dos amigos. É bem difícil. Essa parte é a que mais pesa, uma das que mais pesa, porque a gente sai de uma vida que a gente está vendo aquelas pessoas o tempo todo, pessoas que a gente gosta, que a gente ama, e de repente não tem mais esse contato próximo, né? A gente tem que se falar por videochamadas. Ainda bem que hoje em dia tem videochamadas, né? Imagina antigamente só por telefone ou cartas, etc. É difícil porque as crianças crescem muito rápido. Tem sobrinhos meus que eu conheci, eles já tinham mais de 1 ano. O meu filho, ninguém conhece ainda da minha família ao vivo, né? E eu não sei quando eles vão conhecer. Então, tem isso também. Os pais envelhecem muito mais rápido quando você está longe, né? Quando você encontra, a diferença é gritante dos anos que se passaram. Parece que faz muito mais tempo do que realmente foi. Em primeiro lugar, a gente tem o perrengue do início, que pode durar de 1 a 2 anos, né? E ele envolve muita coisa, até coisas que eu coloquei nos outros lugares aqui do ranking, porque você, por exemplo, não consegue emprego na sua área de atuação, mas o emprego em qualquer outra área também vai ser difícil, porque você não tem referência, você não tem indicação, você fica à mercê da primeira boa impressão, da oportunidade, né? Eu demorei 3 meses para conseguir um emprego, qualquer emprego que fosse, quando eu cheguei aqui. Por você também não ter crédito no país, você acabou de chegar, ninguém te conhece, você acabou de abrir uma conta no banco, você tem que pagar tudo em avançado, tudo à vista, então você acaba economizando cada dólar. Ao mesmo tempo, você também não consegue ganhar muito dinheiro sendo estudante, porque você só pode trabalhar 20 horas por semana e não te dão as 20 horas no início, eles te dão 8, às vezes até menos que isso, 10 horas por semana, às vezes para ir testando como que você trabalha, a sua produtividade, mas também porque às vezes a loja está sem movimento naquele mês e então ela vai distribuir as horas com os outros trabalhadores. Tem as muitas frustrações, os muitos nãos que você ouve, porque muitas coisas que você planejou, que você achou que ia ser de um jeito, a sua expectativa é alta, e aí tudo acontece de uma forma diferente, ou contrária que você esperou. Então, tem bastante frustração no início. Tem o frio. Eu cheguei aqui no inverno, cheguei aqui em dezembro. Eu estava procurando emprego embaixo de neve. Eu cheguei aqui e fui comprar as roupas. Então, é bastante gasto que você tem no início. Você chega, já tem que comprar as roupas de inverno apropriadas para você usar. Como eu cheguei no inverno, já tive que chegar e já gastar com isso. Tem um pouco de cada uma das outras coisas que eu falei aqui. Então, no início tem a saudade, que ela é muito mais forte. Tem a questão da comida, né, do clima, do sol. No verão que tem bastante sol, mas o período de inverno aqui é muito longo.
Então isso daí, por mais que você saiba isso na teoria, na prática é diferente. A questão da comida, os ingredientes brasileiros, eles são mais caros que os ingredientes que a gente acha no mercado comum. Dá para fazer uma comida sabor Brasil com os ingredientes daqui, dá. O que mais assusta no início também é com relação às frutas e verduras, com os alimentos frescos que a gente está acostumado a ter acesso no Brasil e aqui é diferente. Um dos maiores choques culturais para mim. E as cidades no Canadá, elas são feitas mais para quem tem carro. Então, se você arruma um emprego fora da área central da cidade, né, mais nos arredores da cidade, você precisa de carro. Como é que você vai comprar um carro sem ter crédito? Então, tudo isso faz parte do perrengue do início, é por isso que ele está em primeiro lugar. E é isso, galera. Hoje tá tudo bem, tá? Não se preocupem, tá tudo certo. A gente já tá há 7 anos aqui, a gente passou por tudo isso, seguimos o plano, o plano B, C, D, no caso. Tivemos 2 filhos aqui, né, os 2 canadensezinhos, cada um numa província. E já aplicamos para cidadania, né? Faz pouco tempo, faz um mês, mais ou menos. Então, daqui uns 9 meses, mais ou menos, chega, se Deus quiser. E quando chegar, eu aviso vocês para celebrar aqui, compartilhar a conquista, tá bom? E fica aqui no canal, vai ter mais vídeos sobre isso. Se vocês quiserem saber mais, me conta aqui nos comentários se tiver uma pergunta, ou vai lá no meu Instagram e faça uma pergunta quando eu fizer a caixinha de pergunta, ou me manda alguma coisa, uma mensagem, uma DM, que eu vou responder, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui e até mais.